Capítulo 326 do estado atual dos membros do partido. A mãe de Elizabeth Sauron, Amélia Sauron, nasceu como a filha mais velha da Casa dos Cavaleiros Taura. A Casa Taura era uma das numerosas casas de cavaleiros do Ducado de Sauron, e o pai de Amélia, Orson, era um cavaleiro comum, sem nenhuma característica marcante além de sua seriedade. Conteúdo patrocinado. Ao contrário da Casa Belearte, onde Iris era filha única, a Casa Taura tinha 2 filhos, a Amélia e seu irmão mais velho. E como Amélia não tinha nenhum talento excepcional para o combate, ela foi criada como uma filha nobre comum. Alguém com classificação de um cavaleiro ou na corte era de fato um nobre, mas sua casa não governava terras, e o pagamento que recebiam do senhor a quem serviam era sua principal fonte de renda. Assim, era difícil para a maioria dos cavaleiros viver em grandes mansões com servos empregados para cuidar de todo o trabalho doméstico. George Belearte, o ex-chefe da Casa Belearte, era conhecido no Ducado de Sauron como um herói. Ele viveu uma vida muito mais luxuosa do que a de um barão mais pobre. Mas os cavaleiros que serviam nobres pobres que governavam regiões remotas poderiam até ter de se juntar aos agricultores para trabalhar nos campos. A Casa dos Cavaleiros Taura servia à Casa Sauron, por isso tinha dinheiro para contratar vários servos, mas não o suficiente para viver o estilo de vida refinado de um nobre. Assim, quando Amélia atingiu a maioridade, ela foi enviada para servir a Casa Sauron em sua residência. Isso não era nada fora do comum para a filha de um cavaleiro no reino de Orbaume. Ter a filha servindo seu senhor como serva era benéfico para o senhor, pois garantia que eles poderiam contratar uma garota de uma linhagem respeitável e manter a lealdade de seus cavaleiros. Também foi benéfico para os cavaleiros, pois ser empregada de um nobre era um status desejável e conduzia a casamentos favoráveis. A vida de Amélia Taura como filha de um cavaleiro comum descarrilou depois que ela foi contratada pela Casa Sauron e Banhust Sauron, o chefe da casa na época, colocou os olhos nela. Elizabeth estava no quarto de hospital da mãe. Sua mãe sorria enquanto falava e parecia enérgica. É assim mesmo? Isso é ótimo. Parece que seu novo amigo é interessante, disse ela. Sua aparência enérgica provavelmente era apenas porque ela estava hospitalizada há muito tempo. Ela estava um pouco mais magra e pálida do que quando Elizabeth era mais jovem. Mas não havia nenhuma angústia discernível em sua expressão ou voz. Ele é mais do que apenas interessante. As coisas que ele pode fazer são loucas. Ele me segue pela escola como um patinho, mas por algum motivo ele fica ao lado dos professores durante o treinamento, disse Elizabeth. Ele canta músicas estranhas e tem com ele mulheres lindas e estranhas que ele insiste que são suas familiares. Patinho? A mãe de Elizabeth deu uma risadinha. Quando imagino, parece meio fofo. Nenhuma mãe. É uma visão grandiosa. Sua irmã adotiva e as pessoas que são seus familiares também vêm com ele. Essa é a irmã mais nova que é mais alta que a altura deste teto, certo? Você tem muitos amigos novos, não é, Eli? Como sua mãe, estou muito feliz. O quarto do hospital fornecido para Amélia era um quarto privado para nobres e era ainda maior do que o prédio independente da mansão do Conde Rheansan e a cabana onde Elizabeth e Maelia moravam atualmente. Tinha uma cama e carpete de alta qualidade. Estava mobiliado com armário, cômoda, mesa, cadeiras e até jogo de chá. A panela era um item mágico que imediatamente transformava qualquer água derramada em água quente. As janelas eram feitas de vidro muito caro, mas eram fechadas por barras de ferro. Maelia, você deveria se sentar também, disse Amélia à atendente que estava atrás de Elizabeth, apontando para uma das cadeiras vazias e a que estava ao lado de Elizabeth. A sala tinha 4 cadeiras no total. Eu também quero ouvir de você tudo sobre a escola. Senhora, e Maelia começou. Você também é da família. Só estamos nós e ele aqui, então está tudo bem, não é? Disse Amélia, pegando a panela. Senhora. Maelia protestou. Está tudo bem. Sou muito boa em servir chá, disse Amélia.
Maelia, faça o que mamãe pede. É difícil falar quando você está de pé, disse Elizabeth. Maelia era filha de um atendente da casa dos Cavaleiros Taura, não da casa do Duque Sauron. Assim, ela foi criada ao lado de Elizabeth como se fossem irmãs, desde antes da casa Sauron reconhecer formalmente Elizabeth. Maelia suspirou. Muito bem. Ela sentou-se na cadeira e o sorriso de Amélia se alargou enquanto ela servia o chá em uma xícara vazia. Havia 4 xícaras sobre a mesa, e cada uma delas estava agora na frente de um assento, com vapor saindo delas. Vandaliel-sama é menor que Elizabeth-sama, mas os professores confiam nele. E ele cozinha muito bem, disse Maelia. Pensando bem, os espetos grelhados que você trouxe para mim na última vez que me visitou foram feitos por ele, não foram, disse Amélia. Sim. Ele cozinha muito melhor do que nós. Não me lembro quantas vezes tive que impedir Elizabeth-sama de preparar seus próprios almoços para tentar competir com ele, disse Maelia. Maelia. Isso porque Vandaliel está atingindo o coração de todos através de seus estômagos. Não mencione essas coisas desnecessárias. Disse Elizabeth. Amélia parecia estar se divertindo enquanto ouvia os dois conversando. Ela se virou para a cadeira ao lado dela e que estava vazia. É bom que vocês dois estejam se divertindo. Não é, querido? Amélia disse. A pessoa que Amélia chamava de querida não existia. Não havia ninguém sentado na cadeira, e a xícara cheia de chá colocada na frente dela estava simplesmente esfriando, sem ninguém para beber. Amélia riu. Você tem razão. Não ser tão bom em cozinhar quanto outra pessoa não é motivo de preocupação. Afinal, ele tem muitas outras coisas maravilhosas sobre ela. Embora a cadeira estivesse vazia, Amélia podia vê-lo ali e o seu marido, sentado na cadeira e desfrutando de uma conversa amigável com ela. Obrigada, pai, disse Elizabeth. Ela e Maelia não podiam vê-lo. Ninguém poderia, exceto Amélia. A mente de Amélia Sauron estava sofrendo de uma doença. No início, ela sofria de pesadelos e, em raras ocasiões, de alucinações visuais e auditivas. Ela estava ciente de que eles não eram reais. Ao saber disso, Dratz Reança a pressionou para ser hospitalizada em uma instalação especializada e neste hospital não havia nenhum método eficaz estabelecido para tratar sua doença mental e havia poucos que se especializassem nessa área. Na época em que sua doença mental apareceu, a Casa Sauron estava no meio de uma luta feroz pela sucessão. Talvez pensando que ela estaria em desvantagem se sua doença mental fosse conhecida por Rudel e seus conselheiros, Amélia decidiu fazer o que Dratz sugeriu e secretamente começou sua estadia neste hospital. Elizabeth só pôde visitar Amélia no hospital porque ela já havia sido derrotada na luta pela sucessão, então não importava mais se a condição de Amélia fosse conhecida. Conteúdo patrocinado. A essa altura, o marido de Amélia já vivia dentro de sua mente, invisível e inaudível para qualquer pessoa além dela. Elizabeth não sabia se esse marido ou era Banrust Sauron. Mas ela acreditava que não. Mas mãe, você também cozinha bem, não é? Disse Elizabeth. Eu não diria que sou tão bom nisso. Seu pai elogia minha comida, mas, e bem, suponho. Você sempre fala sobre como é delicioso sempre que eu cozinho, não é, querido? Disse Amélia. Elizabeth não conseguia imaginar que Banrust alguma vez tivesse tido a oportunidade de comer a comida da sua mãe, que sorria gentilmente. Ele tinha sido um nobre poderoso e sua mansão tinha uma grande cozinha com muitos cozinheiros habilidosos. Mas você está certa, senhora. Minha senhora dança melhor, ao que parece. Há cerca de meio mês, ela observou a dança de Vandaliel-sama, disse Maelia, falando sobre algo que havia acontecido antes da festa na vila do Duque Alcrin.
Como as danças da alta sociedade do reino Orbaum estavam fora do campo de especialização de Kanako, Vandaliel não estava muito confiante apesar de possuir a habilidade em dança, então ele pediu a Elizabeth para verificar se não havia nada de errado com o jeito que ele dançou. Talvez por ser filho de um nobre honorário, não tenha recebido aulas de dança, disse Amélia. Mas Eli, você também não era muito bom nisso, não é? Isso é passado. Recebi minhas aulas de dança e agora posso dançar, retrucou Elizabeth. É assim mesmo? Que esplêndido da sua parte. Eu sempre fui péssima dançando também, disse Amélia. Sim, eu pisei no seu pé naquela festa, não foi, querido? Mas estou aliviado em saber que você melhorou. Suponho que terei de agradecer a Arle Hanson por isso. Apesar de dizer isso, Amélia nunca tinha ido a uma festa com Banhust. Ela tinha sido empregada doméstica, naturalmente, não havia possibilidade de ela ter dançado com um duque. Amélia também falava frequentemente de outras memórias com seu marido, mas era impossível que alguma delas fosse real, dada a natureza de seu relacionamento com Banhust Sauron. Foi por isso que Elizabeth e Maélia acreditaram que o que Amélia viu não foi uma alucinação do Duque Banhust Sauron, mas de seu marido ideal. Em outras palavras, Banhust não era o marido ideal de Amélia, e nem sua pessoa amada. Elizabeth e Maélia nunca tinham ouvido Amélia falar mal de Banhust. Quando Elizabeth era jovem, ela perguntou à mãe que tipo de pessoa era Banhust, e ela respondeu que ele era um duque e senhor admirável. Mas ela nunca disse como ele era como marido ou como pai. Quando ela era jovem, Elizabeth não tinha dúvidas de que seu pai era um nobre íntegro e um bom pai que amava ela e sua mãe do fundo do coração. Mas ela percebeu que isso nunca foi verdade quando atingiu a puberdade e viu as verdadeiras intenções de Ardratz e Riança em seu olhar quando ele olhou para ela. Sim, você está certo. Eu mesmo transmitirei nossa gratidão ao conde, disse Elizabeth. Quando Banhust conheceu a mãe de Elizabeth, ele já tinha uma esposa legítima e concubinas, e Rudel e seus outros filhos já haviam nascido. E o mais importante, ele já estava com quase 40 anos. Era difícil acreditar que Amélia, que tinha apenas 15 anos e mal tinha idade na época, tivesse se apaixonado sinceramente por Banhust, que tinha idade suficiente para ser seu pai. E a mãe de Elizabeth não conquistou a posição de concubina, ela era uma amante secreta. O relacionamento deles não pôde ser tornado público e, quando ela engravidou, foi devolvida à família e Elizabeth foi criada em segredo. Amélia recebeu presentes e apoio de Banhust, mas isso não compensou as dificuldades que enfrentaram. Além disso, embora Elizabeth só tenha aprendido isso mais tarde, Banhust foi pai de outros filhos ilegítimos no passado, antes dela. Considerando isso, ela só poderia concluir que Banhust tinha sido um mulherengo. Talvez porque Elizabeth era uma menina, ela foi formalmente reconhecida como pertencente à Casa Sauron, ao contrário de seu meio-irmão mais velho, Raymond de Paris. Mas esse não foi um acontecimento feliz para sua mãe. Se Banhust tivesse feito da mãe de Elizabeth uma de suas amadas esposas desde o início, ela poderia ter escapado com segurança do ducado de Sauron com muitos guardas protegendo-a. Se Banhust não tivesse reconhecido Elizabeth como sua filha e Amélia como sua mãe, então eles teriam permanecido apenas filha de um cavaleiro e seu filho, e o Império Amir não os teria perseguido tão implacavelmente, e o avô de Elizabeth e a mãe de Maélia poderiam ter escapado com segurança. Na realidade, Banhust reconheceu Elizabeth como sua filha poucos dias antes da invasão do Império Amir, e não havia guardas suficientes preparados para ela e sua mãe. A maioria dos guardas foram alocados para seus filhos com suas esposas legítimas, como Rudel, e seus outros filhos com suas concubinas. Amélia e Elizabeth só tinham sido protegidas por um punhado de soldados, o avô de Elizabeth, que já havia se aposentado como cavaleiro, e os servos empregados pela Casa Taura. Quando eles fugiram do Ducado de Sauron, o exército do Império Amir enviou um grande número de perseguidores para capturar Elizabeth, já que ela era filha do Duque Sauron. O avô de Elizabeth e a mãe de Maélia morreram para protegê-los desses perseguidores.
Elizabeth acreditava que a doença de sua mãe era resultado das cicatrizes mentais deixadas por essa tragédia e era algo que ela não conseguia perdoar. Por isso ela não poderia continuar a ser tratada como nada mais do que uma filha ilegítima da casa Sauron. Enquanto ela estivesse, não havia esperança para sua mãe. Ela entendeu que eles nunca teriam que fugir do ducado de Sauron se o Império Amid não o tivesse invadido, e foi o exército do Império Amid que tirou a vida de seu avô e da mãe de Maelia. Mas o Império Amid era um inimigo desde a fundação do Reino Orbaumi. Era natural que as duas nações matassem o povo uma da outra. A culpa e a amargura de Elizabeth foram dirigidas a Banhurst, seu pai, que não conseguiu proteger a própria família. Já falei sobre todo tipo de coisa, mas parece que finalmente superei o obstáculo no meu desenvolvimento, graças ao Vandaliel. Maelia, Zona e os outros também ficaram mais fortes e parece que conseguiremos melhorar nossas notas na escola, disse Elizabeth. Fico feliz em ouvir isso. Você é uma boa menina, Eli, mas nunca reclama, então fiquei preocupada que você pudesse estar passando por dificuldades, disse Amélia. Mas não exagere, ok? Estamos muito felizes que vocês dois estejam seguros. Um funcionário do hospital entrou na sala. Com licença. É hora do seu remédio, disse ele. Ele empurrava um carrinho com uma jarra de água e remédios colocada em um pratinho. Oh meu Deus, já é essa hora, disse Amélia. Poderíamos, por favor, ter um pouco mais de tempo. Mãe, está tudo bem. Podemos visitá-lo novamente mais tarde. Então não se preocupe, disse Elizabeth. Mas, convencendo a mãe a não atrasar a ingestão dos remédios, Elizabeth saiu da sala com Maelia. Desde que começaram seu treinamento especial com Vandaliel, eles conseguiram lucrar com a venda dos materiais retirados dos monstros que derrotaram, então não precisavam mais trabalhar em segredo à noite. Eles tinham mais tempo livre agora, então poderiam visitar Amélia novamente em breve. Ainda assim, você acha que ele notou? Elizabeth se perguntou. Vandaliel estava escolhendo deliberadamente monstros comestíveis porque sabia que Elizabeth e Maelia estavam vendendo seus materiais para obter renda na Guilda dos Aventureiros? Conteúdo patrocinado. Quem sabe? Ele parece o tipo de pessoa que realmente pensa em muitas coisas, apesar de parecer que não pensa em nada, mas também parece que realmente pode não estar pensando em nada, disse Maelia. Qualquer uma das duas coisas era possível. No dia seguinte, Vandaliel se juntaria ao grupo de Elizabeth. Meurilitt e Randolph não foram os únicos discutindo isso. Os 4 seguidores de Elizabeth, de Master Hamilton, o Lanceiro Alto, o Yuzel Catalonis, o Mago de Óculos, o Taurus Zex, o Escudeiro Rechonchudo, e Zona, o Anão Usuário do Machado, e estavam fazendo o mesmo. O que devemos fazer? Amanhã faz um mês que ele se matriculou e ainda não sabemos nada sobre ele, disse Mast. Para começar, está tudo bem para nós continuarmos fazendo o que temos feito? Eu sei que já chegamos à conclusão de que sim, mas as coisas mudaram entre então e agora, disse Taurus. Você tem razão. O que devemos fazer? Arleança também está agindo de forma estranha, disse Yuzel. Quando Elizabeth e Maelia procuraram membros do partido após ingressarem na escola preparatória para heróis, esses 4 se juntaram a eles, na esperança de tirar vantagem deles e colher os benefícios. Depois que o partido foi formado, Arleança se interessou por eles, e agora eles eram algo como espiões para ele. Vocês confiam naquele velho? Definitivamente não, disse Zona enquanto colocava um pedaço de doce na boca e o enrolava com a língua, enchendo a boca com um aroma refrescante e doçura. Era compreensível que Mast e os outros tivessem se tornado espiões de Arleança. Todos os 3 eram nobres, mas as fileiras da corte de suas famílias eram todas de visconde ou abaixo. Suas famílias não podiam se igualar a Arleança em termos de riqueza ou de posição oficial. Se Arleança enviasse cartas às suas famílias dizendo, espero que as nossas boas relações continuem, eles não teriam forma de o desobedecer.
claro, nenhum deles pretendia desobedecê-lo em primeiro lugar. Em troca de sua cooperação, o conde prometeu que sua casa os contrataria como cavaleiros ou magos para empregos privados. Por terem nascido depois dos irmãos, não tinham esperança de se tornarem herdeiros das respectivas casas, por isso esta era uma oferta muito atraente. Como se poderia perceber pelo comportamento deles, suas famílias menosprezavam os plebeus ainda mais do que a nobreza comum. Eles estavam orgulhosos do sangue nobre e azul que corria em suas veias e pensavam que os plebeus eram criaturas inferiores, diferentes deles. Eles viviam sob a crença constante de que era natural que os plebeus servissem aos nobres. Esse era o tipo de ambiente em que Mast e os outros cresceram, e eles temiam tornar-se plebeus. Como nasceram depois de seus irmãos, se não pudessem se casar com alguém de outra família ou ser empregados como cavaleiros ou servidores de uma casa nobre, não teriam escolha a não ser se tornarem plebeus humildes. Eles fizeram esforços desesperados para serem aceitos pela escola preparatória para heróis, a fim de evitar esse destino. Assim que se tornassem aventureiros, eles se tornariam plebeus temporariamente. Mas uma vez que tivessem algumas conquistas em seus nomes, eles poderiam se tornar cavaleiros ou magos empregados por nobres, e se as coisas corressem bem, adquirir postos na corte e se tornarem nobres. Mas a escola preparatória para heróis não foi fácil. Com suas habilidades atuais, eles não conseguiram acompanhar o treinamento prático e não tinham certeza se conseguiriam se formar. A oferta do Conde Reanson foi equivalente a um fio de aranha no inferno asterisco, e embora eles nunca tivessem tido a coragem ou o poder de desafiar a vontade do Conde, já que suas famílias o serviam. Mesmo assim, tudo o que fizeram foi fornecer ao Conde as informações que ele pediu. Eles não receberam ordens de fazer nada perigoso ou algo que os fizesse sentir culpados, como preparar uma armadilha diretamente para Elizabeth. Quando Elizabeth tentou recrutar Alex para a festa, eles receberam ordens de interferir discretamente nisso, mas isso nem foi necessário, já que o próprio Alex recusou a oferta. Mas agora, cerca de um ano depois, Vandaliel apareceu, e Mast e os outros receberam novas ordens para coletar informações sobre Vandaliel. No início, os três pretendiam cumprir esta ordem com entusiasmo, mas agora o desejo deles de fazer isso se foi. Você não confia no conde? Mast perguntou. Claro que não. Há muitas histórias de pessoas que se ferraram porque confiaram em promessas verbais, disse Zona. Ela era de uma família nobre, mas suas circunstâncias eram complicadas. No papel, ela era filha adotiva de uma família nobre, mas seu pai adotivo era na verdade seu pai biológico. Este nobre gastou dinheiro com uma prostituta anã para torná-la sua amante, mas ela engravidou, então ele a fez se casar com um de seus servos. E como a filha dela tinha um talento razoável, ele a adotou e a fez prestar o vestibular para a escola preparatória para heróis. Essa foi a história de Zona. Aliás, também não sou espião do conde, acrescentou Zona. Vá. O que você está dizendo? Exclamou Mast. Sim, quero dizer, você também e o Zel começou. Eu nunca estive com vocês três quando vocês fizeram seus relatórios, não é? Zona disse friamente. Mast e os outros engasgaram em choque ao perceberem que ela estava certa. Arleanson também fez a mesma oferta a Zona, e seu pai adotivo lhe disse para fazer o que o conde disse. Mas ela não deu uma resposta ao conde e ela mesma não fez nada. Essa é uma maneira enganosa de colocar as coisas. Touro gritou. Então, se alguma coisa acontecer, você está planejando se aproximar de Elizabeth Sama sozinho? Disse Mast. Sim, e vou vender vocês no processo também, é claro, disse Zona. Você é tão sorrateiro, disse Yuzel. Apesar das críticas dirigidas a ela, Zona olhou para os outros três com um olhar um tanto desmotivado. Deixando isso de lado, o que vamos fazer? Ela perguntou. O que nós vamos fazer? Sobre Elizabeth Sama, você quer dizer? Disse Mast. Não podemos simplesmente continuar fazendo o que temos feito? Disse Yuzel. Os quatro não nutriam qualquer má vontade em relação a Elizabeth.
No início, eles estavam atrás de suas habilidades e dos benefícios potenciais que poderiam advir da parceria com ela, mas depois de um ano no mesmo grupo, surgiram alguns apegos emocionais. E ela também era uma das pessoas mais bem-humoradas que qualquer um deles já conheceu na vida. Conteúdo patrocinado. Ela falava e se comportava de maneira arrogante, mas não a ponto de incomodá-los, e dada a linhagem de seu pai, isso era natural. Ela também foi atenciosa e prestativa. Eles continuaram a fornecer informações a Arle Hansen porque isso não levaria ao que consideravam um futuro ruim ou para ela. Eles não sabiam qual era o objetivo de Arle Hansen. Mas eles sentiram que ele não queria que ela alcançasse notas excepcionais na escola preparatória para heróis e se tornasse uma aventureira talentosa. Assim, eles pensaram que o conde pretendia dar Elizabeth a casa de algum outro nobre em um casamento de conveniência. Afinal de contas, a maioria das casas nobres não gostava que suas mulheres saíssem para a sociedade porque queriam mantê-las para tais casamentos. Mas os outros não consideraram isso uma coisa ruim. Na verdade, eles acreditavam que seria para o bem de Elizabeth impedi-la de realizar alguma ação hostil imprudente contra Rudel, o atual duque do Ducado de Sauron. Se o objetivo de Elizabeth era fazer um nome para si mesma como aventureira e fazer conquistas para ganhar seu próprio posto na corte para começar uma nova família nobre, então eles poderiam tê-la apoiado sinceramente e se soubessem que o objetivo do Conde Hansen era fazer se ela fosse sua própria concubina, eles provavelmente teriam virado as costas para ele e se tornado seus aliados. Mesmo aos olhos deles, tornar-se uma nova concubina de um nobre com idade para ser seu pai, que já tinha uma esposa legítima e inúmeras concubinas, não era uma boa proposta para Elizabeth. Mas o significado de o continuar fazendo como temos feito o mudou no último mês. Nesse ritmo. Bem, do jeito que as coisas estão, parece que a formatura será possível. Não apenas para Elizabeth Sama, mas para nós também, disse Taurus. Sim. Obrigado a Vandaliel, disse Yuzel. Durante o mês passado, o treinamento de Vandaliel aumentou consideravelmente as habilidades não apenas de Elizabeth, mas também de Mast e dos outros. Nas sessões de treinamento prático mais recentes, anteriormente eles precisavam de tudo o que tinham para completar suas tarefas, mas agora as completavam com facilidade. Isto não foi apenas por causa de um aumento em seus níveis ou pontos de atributos, nem por causa de mudanças de classe. Foi porque Vandaliel, seus familiares e seus amigos lhes ensinaram todo tipo de coisas. Comecei a ter a sensação de que nesse ritmo, se eu me esforçar, posso realmente me tornar um cavaleiro. Vandaliel me ensinou como usar meu escudo e como me preparar para a batalha, disse Taurus. Eu também. Seu familiar zumbi chamado Omirap é incrivelmente habilidoso com a lança, e ele me ensinou todo tipo de coisa e me disse que eu tenho o que é preciso, disse Mast. Ele não me diz qual é seu nome verdadeiro, não importa quantas vezes eu pergunte. Talvez ele não queira se lembrar de sua vida antes de morrer. Sim, e Borzoi-Sam me ensinou o básico da magia, disse Yuzel. Com Vandaliel e seus companheiros dando-lhes instruções, mas os outros começaram a pensar que não precisavam fazer o que Arle Hansen disse. De qualquer maneira, vou deixar minha família em 1 ou 2 anos, então realmente não importa se eu for contra eles, disse Taurus. Mesmo que me expulsem, posso ficar no dormitório enquanto for estudante nesta escola, disse Yuzel. E, os plebeus são muito menos humilhais do que me disseram. Tenho a sensação de que posso sobreviver como aventureiro, disse Mast. Durante o mês passado, Mast e os outros receberam treinamento especial de Vandaliel e interagiram com seus amigos e a Brigada dos Guerreiros do Coração, Simon e Natania, e bem como com seus familiares. A visão deles sobre os plebeus havia mudado. Zona compartilhava dessa nova visão e, embora tivesse o sangue de um nobre correndo em suas veias, ela era filha de uma ex-prostituta e de uma serva antes de ser adotada, então, para começar, ela quase não tinha opiniões discriminatórias sobre os plebeus. Embora ela tenha concordado com Mast e os outros inúmeras vezes no passado para evitar conflitos. Mas esse não era o problema em questão.
Não estou falando sobre Elizabeth Sama, estou falando de Vandaliel, disse Zona. Recentemente, aquele velho e as pessoas da minha família estão todos focados em Vandaliel. É como se eles nem se importassem mais com Elizabeth Sama. Suas famílias são diferentes? Vê, você está certo, os três disseram simultaneamente em compreensão. Vandaliel atraiu tanto interesse da realeza e dos nobres de Orbaum que fez com que os problemas de Mast, Zona e outros parecessem minúsculos. No mês passado, suas famílias foram convidadas a investigar Vandaliel por nobres de posição ainda mais elevada do que Arreançam, como o Marechal Domad, e pressionadas por qualquer informação potencialmente útil. Essas demandas por informações ficaram mais acirradas depois da festa realizada na casa dos Alcrin há meio mês. Dizia-se que muitos nobres que mantinham aberto ou secretamente certas características compareceram e, quando partiram, tornaram-se fervorosos defensores do Duque Alcrin. Dizia-se que a condessa honorária Darcia Zacart era uma mulher de beleza incomparável e com certeza atrairia um grande número de pretendentes que a perseguiam na alta sociedade este ano. Dizia-se que seu filho Vandaliel estava cercado e servido por um grande número de belas mulheres que eram suas familiares. Entre eles estava um monstro do tipo planta chamado Eisen, e o xarope feito com sua seiva e os doces feitos com suas frutas eram deliciosos. Foi dito que Kate Artner, da casa de Duque Artner, fez contato com Vandaliel Zacart. Isso faria com que a casa Artner passasse de favorecer Alda para favorecer Vida, como a casa Alcrin havia feito. Havia inúmeros rumores como esses circulando por aí. Mast e os outros foram solicitados a verificar se eram verdadeiros ou não. Arreança não havia perdido o interesse em Elizabeth e pretendia adquiri-la no final, mas Mast e os outros não sabiam disso. Mas reunir mais informações do que já temos, disse Yuzel. Que tal nos juntarmos ao lado do Duque Alcrin também, disse Mast. Eu estava pensando sobre isso, mas você está realmente falando sério sobre isso, disse Touro. Não, quero dizer. Zona, o que você acha? Mast perguntou. Ele te deu doces. Você é mais amigável com ele do que nós, não é? Meu! Zona exclamou. Eu não tenho como decidir tão facilmente, certo? Mast e os outros tornaram-se um pouco mais abertos com Vandaliel no último mês. E embora acreditassem que ele era provavelmente tão forte quanto um aventureiro classe A, o que estava muito longe da verdade, eles tinham alguma ideia de quão poderoso ele era. Até agora, eles só haviam fornecido a Arleança informações que qualquer um poderia aprender com facilidade. Eles podiam sentir que reunir mais informações e transmiti-las seria um ato hostil. Eles estavam relutantes em antagonizar Vandaliel. Embora o treinamento especial pelo qual ele os submeteu fosse extremamente difícil, o progresso deles durante o último mês foi tudo graças a ele. Eles também ficaram gratos a ele por salvá-los inúmeras vezes durante o treinamento. Mas mesmo assim, não foi tão simples para eles decidirem se tornar um aliado e verdadeiro companheiro dele. Vandaliel e o Duque Alcrin, que pressionava por reformas, foram considerados favorecidos completamente pelas corridas de vida. O extremo de suas crenças já ultrapassava o ponto de causar conflitos entre facções, muito comuns no mundo político e a ponto de surpreenderem até a Igreja da Vida em Orbaum. Conteúdo patrocinado. As reformas promovidas pelo Duque Alcrin ainda não se espalharam pela Central, onde os principais nobres fizeram muito uso da Igreja de Alda, incluindo a casa do Marquês Tercatanis, que desempenhou o cargo de primeiro-ministro durante gerações. Até um mês atrás, muitos dos nobres e plebeus de baixo escalão pensavam que o Duque Alcrin estava dizendo coisas estranhas, que estava apenas criando tópicos para as pessoas falarem porque queria se candidatar nas eleições do próximo ano para o rei, que ele estava apenas se exibindo e se envergonhando. Mas, no mês passado, espalharam-se rapidamente notícias de que o Duque Alcrin estava falando sério. Essa notícia se espalhou depois da festa realizada há meio mês, que causou um grande aumento no número de nobres que apoiaram as reformas do Duque Alcrin. E a outra coisa que fez com que esta notícia se espalhasse foram as informações sobre Vandaliel que foram fornecidas por ninguém menos que Mast, Taurus e Uzel.
À medida que mais nobres apoiavam as reformas e as informações sobre Vandalieu se tornavam mais conhecidas, as próprias reformas também se tornavam mais conhecidas. Mais que os outros conheceram Zadiris em diversas ocasiões, e depois de falar com ela, foram forçados a perceber que ela era de fato uma pessoa. Mas mesmo assim, foi uma grande decisão para eles se tornarem companheiros de Vandalieu, porque outros nobres os julgariam como apoiadores do Duque Alcrin. Na pior das hipóteses, um grande número de nobres se tornaria hostil em relação a eles. Mast e Zona estavam preparados para perder suas posições como nobres e se tornarem plebeus, mas mesmo assim estavam se questionando. Nenhum deles tomou uma decisão importante em suas vidas, eles não tinham a determinação que Kate Artner demonstrou. Não podemos ficar à vontade sem pelo menos nos aproximarmos um pouco mais dele, não é? Disse Zona. Eles eram o tipo de pessoa que seria liderada por outros mais fortes que eles. Isso era um pouco menos verdadeiro para Zona do que para as outras, mas ela não tinha nenhum objetivo significativo ou convicção forte como Elizabeth e Maelia. Realmente? Parece que você já se aconchegou bastante com ele, disse Mast. Pare de brincar, disse Zona. Ao contrário de vocês, simplórios, ele não responde nada e embora isso seja natural, já que ele tem pessoas como Eisen e Zadiris San esperando por ele. Bem, ele me deu esse doce. Mas você está certo ao dizer que não seria bom se as coisas continuassem como estão. Se eles não dessem nenhuma informação útil sobre Vandalieu, todos os nobres, incluindo suas próprias famílias, poderiam considerá-los aliados de Vandalieu. Seria muito perigoso se isso acontecesse quando eles não fossem verdadeiramente aliados de Vandalieu. Zona esmagou o doce na boca com os dentes e o doce feito com a seiva de Eisen. E então ela tomou sua decisão. Agora que chegamos a esse ponto, não tenho escolha. Mesmo que eu tenha que forçar, vou me aproximar de Vandalieu para que possamos realmente ficar no bolso dele. De onde vem essa confiança? Quero dizer, Vandalieu tem todas aquelas mulheres lindas esperando por ele, então mesmo que você se aproxime dele, quero dizer. É um resultado meio lamentável, não é? Disse Mast. Seus olhos já são lamentáveis, não são? Se você vai tão longe a ponto de dizer isso, então tente se aproximar de Vandalieu, seus familiares, ou Palvina Chan e os outros. Vocês são homens, não são? Não nos peça o impossível. Mast protestou. Outro dia, ele estava murmurando algo sobre a escuridão ou algo assim, como algum encantamento misterioso. E essas pessoas estão em uma categoria completamente diferente das mulheres que conhecemos, disse Touro. Palvina Chan nos trata como crianças pequenas por algum motivo, e Miriam San e Natania San nos tratam como crianças de verdade e Kalinia San é assustadora, disse Yuzel. Então eu farei isso, então cale a boca e observe. Espere, não, você não precisa assistir. Espere que eu dê a boa notícia, disse Zona. Mesmo ela mesma não acreditava que tivesse grandes chances de sucesso, então não queria ser vista se seus esforços terminassem miseravelmente. Os quatro permaneceram completamente inconscientes de que Vandalieu era na verdade bastante simplório. Embora ele pensasse que eles eram desesperadores quando os conheceu, sua opinião sobre eles havia mudado, e ele agora acreditava que eles tinham algumas coisas boas sobre eles. Há muito que ele começara a vê-los como seus companheiros. E mais uma coisa que eles desconheciam completamente era que o aumento em seus valores de atributos não era simplesmente resultado do aumento de seus níveis devido ao treinamento especial, e eles também haviam sido guiados por Vandalieu. Enquanto isso, Vandalieu estava discutindo com Palvina sobre os companheiros que a guilda dos Tamers reconheceria como familiares amanhã. Aliás, os lanches que acompanhavam o chá eram manju. Eles estavam cheios de escuridão feita à mão ou melhor, pasta de feijão vermelho. Van, quero cadastrar o Luvis logo. Mas ele não aprendeu a habilidade Bincolher, disse Palvina. De fato. Suponho que levarei San, Bom Man e Onivaca comigo, disse Vandalieu. Van, Onivaca é o nome de infância dela, lembrou Palvina. Ah sim.
Parece que se tornou um hábito chamá-la assim, disse Vandaliel enquanto guardava algo em uma caixa. Ele embrulhou a caixa e anexou um cartão com uma mensagem escrita. Van, o que é isso? Perguntou Palvina. É o Vecrin, de presente para Orlok-san por tudo que ele fez por nós. Meu aprendiz arrancou isso de mim e pensei que fosse perder peso. Eu realmente coloquei meu coração nisso, disse Vandaliel. Orlok, o mestre da guilda dos Tamers, só enfrentaria mais problemas, mas parecia que seus folículos capilares e sua pele permaneceriam seguros.